Meus irmãos, boa noite. Hoje é dia 21 de agosto de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Rogando que a nossa atmosfera, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que serão desenvolvidos na noite desta quarta-feira. Bem, meus irmãos, eu vou pedir à nossa irmã Marisa que faça a leitura de uma página da obra Caminho, Verdade e Vida. Obra essa ditada por Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Boa noite a todos. É do livro Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Parentela. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Lindo texto, né? E quem não tem um cadinho desse, né? Bom estudo para nós todos. Bem, meus irmãos, então vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, que a nossa casa desenvolve nas quartas-feiras. Hoje teremos o estudo que será prodigalizado pelo nosso irmão Gilberto Mesquita. Vai ser gravado. Gilberto não está no Brasil no momento, mas ele está sempre ativo e trabalhando intensamente na nossa casa, apesar da distância. Ele vai falar sobre os itens 178 a 184 do Livro dos Médiuns, que trata dos médiuns especiais. Desculpe, ele vai tratar dos médiuns especiais, parte 1, que vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão Gilberto. Olá, boa noite a todos, aos que nos acompanham no auditório do SEASA, aqueles que nos ouvem pela Rádio Abel, pela TV Abel,
estamos dando continuidade ao estudo do livro dos médiuns e hoje veremos a parte do capítulo, a parte segunda, né? Capítulo 16 dos médiuns especiais. Não vamos ver todo o capítulo no estudo de hoje, não daria tempo. Então, nós vamos ver uma parte desse capítulo, que eu estou chamando parte 1, né? E nas semanas seguintes, então, veremos o restante desse capítulo. A gente viu nos capítulos anteriores já várias definições, né, de tipos de mediunidade, e nesse capítulo não só o Kardec lista, né, algumas das mediunidades especiais, né, que ele classifica como especial, mas ele vai acabar fazendo um quadro genérico, né, com todas as mediunidades vistas até agora, né, essas especiais e mais as que vimos nesses capítulos anteriores, né? Então nós vamos ver o que o Kardec diz, e eu montei o quadrinho sinótico com os dados que ele cita para a gente poder visualizar melhor, né, o que ele nos traz. Então, vamos iniciar lendo, né, o ponto é o 185. E Kardec nos diz: além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, e aí eu coloquei aqui o que ele está dizendo, né? No capítulo 14, ele fala dos médiuns, ele cita médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores e médiuns pneumatógrafos, que é escrita direta, né? E no capítulo 15, dos médiuns escreventes ou psicógrafos, que o Alcir nos apresentou na semana passada, ele mencionou os médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e de pressentimentos. Então ele vai agora revisar essa categoria, né, e talvez acrescentar alguns mais, né? E ele continua: a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita das qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. E quando ele diz aqui, né, abstração feita da qualidade dos espíritos, ele está dizendo o seguinte: quando ele fala de mediunidade, ele está se referindo às capacidades do médium em si, né? Porque além dessa capacidade que ele tem, de acordo com o espírito que se manifesta, né, o espírito traz o seu conhecimento, a sua bagagem, né, a sua experiência e aptidões. Então, quando ele comenta aqui dessas qualidades do médium, ele está falando apenas das qualidades que o médium apresenta, descontando as possibilidades que um ou outro médium vão apresentar quando estiverem manifestando diferentes espíritos, né? Então, eu comentei aqui, né? Ou seja, qualidades do médium e não do espírito comunicante. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou da sua ignorância. Então, independente
das capacidades do médium, né, o espírito que vai se manifestar através desse médium vai ter essas características que Kardec aqui nos coloca, né? Então, ele está nos dizendo que esse espírito pode ter um cunho elevado, né? E ele vai demonstrar isso quando ele se manifestar, ou pode ser um espírito inferior e ele vai demonstrar essa sua inferioridade quando se manifestar através do médium, né? Podendo mostrar saber ou ignorância. Isso independe da capacidade em si do médium, né? Do tipo de mediunidade que a gente está analisando e está verificando, né? Então, Kardec continua. Mas em igualdade de merecimento do ponto de vista hierárquico, há nele, incontestavelmente, uma propensão para se ocupar de uma coisa, preferentemente a outra, o espírito que se manifesta, né? E aí ele coloca aqui, Kardec, né? Os espíritos batedores, por exemplo, jamais saem das manifestações físicas. E aqui, né, eu coloquei em vermelho esse item, né? Jamais saem das manifestações físicas. Isso num dado momento, né? Naquele momento em que Kardec estava analisando, ou que naquele momento em que o médium está, um médium de efeitos físicos está sendo intermediário para que os espíritos façam as manifestações físicas, por exemplo, como batedores, né? E aí eu comento aqui o seguinte: naquele momento específico, pois a longo prazo, os espíritos evoluem e mudam o foco da sua atuação de acordo com esta evolução, né? Então o espírito batedor, ele vai sempre se manifestar como espírito batedor naquele intervalo de tempo restrito ali, né? Mas com o tempo esse espírito vai evoluir e vai deixar de ser um espírito batedor. O Kardec mesmo já mencionou em momentos anteriores, né, que os espíritos de efeitos físicos normalmente são espíritos mais atrasados, e ele, quando evoluir, vai deixar de ser batedor, não vai ser para sempre, né? No momento específico, no momento dado. Seguindo, então, e entre os que dão comunicações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos e etc. Falamos dos espíritos de mediana categoria, por isso que, chegando eles a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Então, quando ele está falando assim, um espírito é um poeta, é um músico, conforme a gente se desenvolve, as diferentes encarnações, e a gente vai treinando, né? A gente vai ser, por exemplo, poeta numa encarnação, músico em outra, desenhista, inventor, criador. No futuro, nós conheceremos todos esses tipos de conhecimento, né? Teremos todos esses tipos de conhecimentos. A gente vai se desenvolvendo e vai acumulando conhecimentos, né? E muitas das coisas, quando a gente está no corpo, o corpo tem uma capacidade limitada de pensar e de armazenar informações, a gente esquece um pouco das coisas, mas conforme a gente se desenvolve no mundo espiritual, a gente tem a lembrança completa de tudo o que a gente fez e aprendeu, né? Então a gente, no futuro, vai ter diversas dessas conhecimentos, né, dessas expertises, né, como se diz, né, em alguns momentos, e vamos poder nos manifestando através de médiuns que também possibilitem isso, trazer esse conhecimento de forma mais geral, né? Quanto mais perfeito formos, maior o nosso grau de conhecimento. Bom, dando continuidade aqui, Kardec comenta: porém,
de par com a aptidão do espírito, há a do médium, que é, para o primeiro, instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Né? Aqui eu marquei de amarelo, né? Porque é interessante, né? Que ele está dizendo. Isso é o que a gente vem estudando, inclusive, né? Não só no livro dos médiuns, mas como nos livros anteriores que a gente estudou. Nunca, dificilmente, né? O médium, ainda mais quando são manifestações inteligentes, fica totalmente fora do processo, né? Então, o médium participa de alguma forma, né? E interfere, pode ser negativo, mas muitas vezes pode ser positivo também a interferência, que é uma união, né? Então ele está dizendo, né? A par da aptidão do espírito, há também a aptidão do médium, né? E o primeiro espírito, então, o médium vai ser para esse espírito um instrumento mais ou menos cômodo ou mais ou menos flexível, e no qual descobre eles, né, o espírito, qualidades particulares que não podemos apreciar. Muitas vezes nós não podemos apreciar porque todos nós somos seres eternos que já tivemos diversas encarnações. Nós mesmos, no momento, encarnados, não nos lembramos de encarnações passadas, né? E aí não sabemos, ou não podemos nós mesmos avaliar. Podemos ter uma noção em alguns casos, mas avaliar totalmente não. Quais são os nossos próprios conhecimentos, quais são as nossas próprias capacidades, né? A gente está aprendendo e a gente deixa algumas capacidades quando encarna para uma certa encarnação, com um certo objetivo, deixa de lado certos conhecimentos que a gente tem, né? A gente meio que apaga aquela informação durante a encarnação, mas ela está lá e em espírito a gente recupera, né? Então a gente tem muitas vezes um grau de conhecimento muito maior, certamente temos, né, do que a gente apresenta como encarnado, e o espírito pode, quando se manifesta através do médium, buscar na memória do médium essas informações e utilizar para unir o seu conhecimento do espírito mais o conhecimento do médium para trazer essa comunicação para todos nós, né? Seguindo, então, Kardec diz, façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem ao seu alcance diversos violinos, que todos, para o vulgo, são bons instrumentos, mas que são muito diferentes uns dos outros para o artista consumado, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza que o levam a escolher uns e a rejeitar outros, matizes que ele percebe por intuição, visto que não os pode definir. O mesmo se dá com relação aos médiuns. E aqui eu botei a fotografia de um violino Stradivarius, que, se eu não me engano, o Stradivarius era um músico, mas que fazia instrumentos e fazia violinos, né? E são altamente, hoje em dia, bem avaliados. Se eu não me engano, Stradivarius viveu mais ou menos na época de Kardec, né? E hoje em dia, um violino desses custa muito caro, porque os músicos gostam muito do som que ele emite. E existem várias teorias, era da madeira, a forma com que o Stradivarius construía eles, que tipo de informação, eles não têm claro exatamente o que o torna tão bom, mas os músicos gostam muito, reconhecem nele, né, uma qualidade muito grande e um valor muito grande pela qualidade do som que ele gera, né? E talvez para nós vulgos, eu não sou músico, não conseguiria diferenciar de bons violinos qual o melhor, mas o músico reconhece e valoriza, né? Continuando, então, Kardec traz: em igualdade de condições quanto às forças mediúnicas, o espírito preferirá um ou outro, né, um médium ou outro,
conforme o gênero da comunicação que queira transmitir. Assim, por exemplo, indivíduos há que, como médiuns, escrevem admiráveis poesias, sendo certo que, em condições ordinárias, jamais puderam ou souberam fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas e que, como médiuns, nunca puderam escrever senão prosa, malgrado ao desejo que nutrem de escrever poesias. Outro tanto sucede com o desenho, com a música e etc. Né? Eu coloquei aqui o livro do Chico Xavier, né? Parnaso de Além-Túmulo, que nesse livro ele escreve diversas poesias, alguma coisa de prosa, de diversos autores diferentes, né? Chico Xavier, nesse livro, ele psicografa diversos escritores diferentes, cada um com seu estilo próprio mesmo, dentro do que era verso, do que era prosa, e mostrava a sua capacidade como médium, e os espíritos então gostavam, os poetas e tudo mais, de se manifestarem através de Chico Xavier por causa dessas características, né? E só para a gente ter claro, né, qual é a diferença entre poesia e prosa, né? E aí eu coloquei aqui, né, qual a diferença entre poesia e prosa? A principal diferença entre prosa e a poesia é que a prosa é um texto escrito de forma corrida, enquanto uma poesia é um texto estruturado em versos. Normalmente os versos são rimados, né, na poesia. Ou seja, a prosa narra os acontecimentos dividindo suas frases em parágrafos, enquanto a poesia utiliza a estrutura de versos. E aí eu peguei aqui na internet, né, prosa, qualquer expressão linguística escrita ou falada que não se apresente com a estrutura de uma poesia. O romance, as peças de teatro, os contos, etc. são prosa, né? Conversa sem formalidades. Preciso de 2 dedos de prosa, ou seja, quando a gente está contando alguma coisa, narrando alguma coisa, normalmente a gente fala em prosa, né? E, dando continuidade, então, vamos. Kardec diz: alguns há que, sem possuírem de si mesmos conhecimentos científicos, demonstram especial aptidão para receber comunicações eruditas. Outros, para os estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérpretes aos espíritos moralistas. E aí eu coloco um comentário aqui, né? Temos que considerar não apenas o conhecimento atual do médium, né? Mas também o conhecimento do passado, de outras vidas, né? Então o espírito certamente está fazendo uso dos nossos conhecimentos latentes, que nós não nos recordamos, mas estão lá, né, no nosso subconsciente, e eles vão buscar isso, né? E aí, no meu comentário, eu digo ainda, né, o espírito pode buscar no inconsciente do médium essas informações, e aí eu posso ter sido um músico, posso ter sido um cientista, posso ter sido alguma outra coisa numa outra vida, e trago latente esses conhecimentos, né? E eles são usados pelos espíritos. Kardec dá continuidade da seguinte forma: numa palavra, qualquer que seja a maleabilidade do médium, as comunicações que ele com mais facilidade recebe trazem geralmente um cunho especial. E aí é onde ele classifica essas mediunidades como especiais, né, Kardec? Alguns existem mesmo que não saem de uma certa ordem de ideias, e quando destas se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e não raro falsas, né? Porque o espírito busca, né, principalmente o espírito mais evoluído vai buscar as facilidades do médium
para trazer as suas ideias. Se ele não consegue, ele vai buscar outro médium, e se o médium insiste, ele vai acabar sendo um meio para espíritos não tão evoluídos que vão trazer comunicações não tão boas, né? Então, se ele tem uma característica especial, melhor de repente trabalhar essa característica especial do que insistir em fazer outras que ele não está preparado, né? E aí eu ressalto aqui, né, a necessidade que a gente tem. Eu venho sempre falando isso, não só eu, né, mas os próprios autores dos livros, do médium estudar, né, não apenas do espiritismo, mas outros temas, inclusive, né, como arte, ciência, etc., de acordo com a possibilidade e o gosto, inclusive, de cada um, né, de forma a oferecer um espectro de conhecimento mais amplo ao espírito comunicante. Ou seja, quanto mais conhecimento eu adquirir, mais informação eu estou trazendo para que o espírito possa fazer uso na sua comunicação, né? Então, é importante, né, a gente não só aumentar o nosso conhecimento na área espírita, mas nos conhecimentos gerais, porque a gente está investindo no nosso futuro, né? Como a gente estava vendo, o próprio Kardec nos coloca, nós vamos avançar, vamos caminhar, estamos caminhando para serem espíritos evoluídos, e como espíritos evoluídos teremos que aprender tudo isso, faz parte. Ou quanto antes eu começar a aprender, melhor, né? Eu estou só me adiantando e trabalhando mais rapidamente pela minha evolução. Continuando então, Kardec nos diz: além das causas de aptidão, os espíritos também se comunicam mais ou menos preferentemente por tal ou qual intermediário, de acordo com as suas simpatias. Assim, em perfeita igualdade de condições, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médiuns, apenas porque estes lhe convêm mais. E aqui eu marquei, né? É interessante isso que Kardec nos diz. E, desculpem, coloquei aqui essa passagem, né, das obras de Ivone, né? Ivone, a gente já estudou uma das obras dela. Ela tem várias obras com diferentes espíritos, né? Mas a gente sabe que Ivone Pereira tinha, né, devido a relacionamentos passados que ela teve em outras vidas, uma relação com Charles e com Bezerra de Menezes, né, que esses espíritos gostavam dela, o Charles principalmente conviveu com ela em diversas encarnações passadas e tinha uma amizade muito grande, né, talvez até um amor entre eles, né? Isso por um lado. Por outro lado, é interessante ver que esse problema da aptidão, né, na obra que a gente estudou de Ivone Pereira, ela trazia mensagens de Chopin, né, e Chopin dizia que queria criar uma obra musical com ela, e ela não conseguia, ela não tinha essa aptidão. Ela pensou até em estudar piano e música, acabou não conseguindo por falta de oportunidade, e não psicografou nenhuma obra de Chopin, né? Apenas as mensagens que ele dava. Então, é preciso aptidão, é preciso um bom relacionamento entre espírito e médium. Tem uma série de características que criam possibilidades novas, né, para que isso se dê. Bom, vamos dar sequência aqui. No item 186, então, Kardec nos diz: laboraria, pois, em erro quem, simplesmente por ter ao seu alcance um bom médium, ainda mesmo com a maior facilidade para escrever, entendesse de querer obter por ele boas comunicações de todos os gêneros. É exatamente o que a gente vem vendo, né, e estava discutindo. A primeira condição é, não há contestar, certificar-se a pessoa da fonte de onde elas promanam, isto é,
das qualidades do espírito que as transmite. Ou seja, temos que garantir que realmente é um espírito evoluído, voltado para o bem, que transmite mensagens positivas e corretas, né? Porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades no instrumento oferecido ao espírito. Cumpre, portanto, se estude a natureza do médium como se estuda a do espírito, porquanto são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Ou seja, a gente tem exemplos, né, de médiuns dentro do espiritismo que, por interesses outros, de fama, de sucesso, de dinheiro e coisas assim, né, foram para caminhos condenáveis, vamos dizer assim, né, porque seguiram, apesar de serem bons médios e terem a capacidade, né, seguiram interesses outros, né? Então a gente tem que analisar, né, a gente sempre cita, né, tipo o Valdo Vieira, que psicografou junto com Francisco Cândido Xavier várias obras e depois abandonou o espiritismo, fundou uma religião própria. Então temos que sempre avaliar não só o espírito que se manifesta através daquele médium, mas os interesses próprios do médium e se ele está seguindo corretamente, caminhando dentro do que se espera, né? E aí Kardec continua então: como se estuda a do espírito, porquanto são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Existe um terceiro ponto, né, que desempenha papel igualmente importante, e a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. Isso facilmente se concebe. Então aqui, né, é isso que eu estava até falando, né, tem médiuns que seguiram outros caminhos porque tinham interesses próprios, né, de sucesso, de ganhar dinheiro, esse tipo de coisa, né? Mas Kardec fala assim, de quem interroga, porque naquela época de Kardec, quando Kardec estava escrevendo esses livros, muitas das comunicações eram feitas para que Kardec obtivesse, né, essas informações que ele escreveu e nos repassou, né? Logo depois, isso foi se ampliando, né? Hoje em dia, Divaldo, o próprio Chico fizeram muito isso ainda, de interrogar e obter respostas e tudo mais. A gente está muito mais de fazer a caridade, usando a mediunidade para fazer a caridade. Mas, por exemplo, na nossa casa, né, nas quartas-feiras, a gente, além do trabalho de dialogação com os espíritos necessitados, né, de amparo, a gente também faz o desenvolvimento da mediunidade, recebe mensagens, né? E isso vale o que Kardec diz aqui, né? Ou seja, quando eu vou para o desenvolvimento para receber uma mensagem, qual é o meu interesse, né? Qual é o meu pensamento íntimo, né? Eu quero realmente me comunicar, receber mensagens positivas, servir de forma de ser um instrumento dócil ao espírito que se manifesta, ou tem outros interesses? Isso certamente vai afetar também a comunicação, né? Continuando então, ele disse, né, entendessem de querer obter por eles boas comunicações de todos os gêneros. De novo, né, eu coloquei aqui o caso de Ivone, né? Ivone do Amaral Pereira conta que o espírito Chopin queria psicografar uma composição musical, mas ela não tinha essa aptidão. O pessoal tem estudar música, mas não teve tempo ou condições de realizar esse estudo, né? Então, não adianta, né? Por mais que ela quisesse, tivesse boa intenção nesse caso, ela não tinha a aptidão necessária para fazer isso, né? Um terceiro existe que desempenha papel igualmente importante, é a intenção do pensamento, né? E aqui eu só estou colocando em azul aqui, né? Kardec e seus seguidores interrogavam os espíritos, é isso que eu acabei de comentar, né? O objetivo dele era mais de obter o conhecimento para escrever os livros que
algum médium hoje em dia ainda faz, né? Chico Xavier fez muito isso ainda, né? E aí eu questiono aqui, né? Será que quando recebemos mensagens e as guardamos para nós mesmos, sem divulgar para os outros da nossa casa ou mesmo de fora, não estamos, de certa forma, criando resultados não satisfatórios para o espírito comunicante? Ou seja, quando o espírito, mesmo que seja um médium em desenvolvimento aqui na casa, recebe uma mensagem, será que o que o espírito gostaria não é que essa mensagem fosse repassada e divulgada para todos, né, na casa espírita? Ou será que esse espírito queria dar essa mensagem apenas para aquele médium que estava recebendo, né? Qual é o nosso intuito? E esse nosso intuito, muitas vezes, de não repassar adiante essa mensagem, não estaria limitando que os espíritos viessem até nós para nos utilizar como médios para a comunicação, né? Fica aqui um pensamento, né? Uma análise para fazermos e avaliarmos. Continuando, então. Kardec fala: para que uma comunicação seja boa, é preciso que proceda de um espírito bom, claro. Para que esse bom espírito a possa transmitir, indispensável lhe é um bom instrumento, um médium, né, afinado, né, não vamos dizer um Stradivarius, mas um instrumento afinado. Para que queira transmiti-la, né, para que o espírito queira, mesmo que esses dois itens anteriores tenham sido completados, né, necessário se faz que o fim visado lhe convenha. Né? Por isso eu perguntava, né, será que quando o espírito traz uma comunicação a um médium da casa que ele queria que essa comunicação fosse só para treinamento do médium, ou ele quer que aquela mensagem alcance um universo maior, né? Qual é o objetivo do espírito que transmite uma mensagem, mesmo que sejamos nós médiuns aprendizes, né? Temos que avaliar isso, né? O espírito que lê o pensamento julga-se a questão que lhe propõe merece resposta séria e se a pessoa lhe a dirige é digna de recebê-la, né? Então, Kardec coloca isso, no tempo dele acontecia, né? Muitas das comunicações eram questões que eles colocavam para os espíritos, isso não tem problema, ainda hoje podemos fazer, desde que a intenção seja boa, positiva, né? A não ser assim, não perde seu tempo em lançar boas sementes em cima de pedras, e é quando os espíritos levianos e zombeteiros entram em ação, porque, pouco lhes importando a verdade, não a encaram de muito perto e se mostram geralmente pouco escrupulosos, quer quanto aos fins, quer quanto aos meios, né? Então é importante, Kardec ressalta aqui, é importante que, além de sermos bons médios, né, que possamos atrair bons espíritos, que a gente atenda aos objetivos do espírito, né? O objetivo de ser médium, receber comunicações, né, não é só para o nosso aprendizado, ou não só apenas para nos satisfazer, né? Conseguir receber, legal. O espírito que se manifesta tem um interesse, né? Que interesse é esse, né? Muitas vezes, como era no caso de Kardec, né, era divulgar a doutrina espírita, mas não só para aquele médium, divulgar para um número maior de pessoas, né? Vamos lá. E aqui, como eu falei no início, né, Kardec coloca, né, vamos fazer um resumo dos principais gêneros de mediunidade, a fim de apresentarmos, por assim dizer, o quadro sinótico de todas as mediunidades, compreendidas as que já descrevemos nos capítulos precedentes, indicando o número onde tratamos de cada uma com mais minúcias. Então a gente vai ver aqui, né, como é que Kardec organiza, ele propõe, né, e a gente vai dar uma analisada nesse ponto. Vamos lá. Aqui eu trouxe, então, o quadro já só para a gente ter uma ideia inicial,
né? Com todas as mediunidades, tipo de mediunidade, como ele analisa e descreve no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, me desculpem. Mas vamos começar a ver essa descrição e a gente vai voltar a esse quadro, né? Então Kardec nos diz: grupamos as diferentes espécies de médiuns por analogia de causas e efeitos, sem que esta classificação algo tenha de absoluto. Então, como toda classificação, né, podia ser maior, menor, ter mais itens, ter menos itens, ele fez uma, né, apenas para nos ajudar a entender e a perceber melhor como o processo se dá, né? Então a gente não precisa ficar preso diretamente, né, aos detalhes mínimos da classificação. A ideia é ter uma visão geral. E ele diz: algumas se encontram com facilidade, outras, ao contrário, são raras e excepcionais, o que teremos o cuidado de indicar. Então ele vai revisar essas mediunidades e vai indicar quais são as mais comuns, menos comuns. Essas últimas indicações foram todas feitas pelos espíritos, que, aliás, reviram este quadro com particular cuidado e o completaram por meio de numerosas observações e novas categorias, de sorte que o dito quadro é, a bem dizer, obra deles. Mediante aspas, isso é interessante, né? Ou seja, o texto que vem adiante, que estiver entre aspas, é dos espíritos, não de Kardec. Mediante aspas, destacamos as suas observações textuais, sempre que nos pareceu conveniente assinalá-las. São, na sua maioria, de Erasto e de Sócrates. Aqui eu botei só um, para a gente conseguir ter uma visão, a imagem de Erasto e de Sócrates nessa ordem, né? Então vamos lá, né? Ele começa item 187 por fazer essa divisão do quadro, né? Então podem dividir-se os médiuns em duas grandes categorias, né? Então todas as mediunidades se encaixam dentro de uma ou de outra. Médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. E esse é o item em qual ele abordou esse aspecto, o número 160. Médium de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes, número 65 e seguintes, né? Então, esses são bem geral, né? Ele começou a montar o quadro e ele fez dois pontos iniciais, né, nesse quadro sinótico, que é, de um lado, efeitos físicos, do outro lado, efeitos intelectuais, né? Todas as outras espécies se prendem mais ou menos diretamente a uma ou outra dessas duas categorias. Algumas participam de ambas, né? Então, tem médiuns de efeitos físicos que só produz efeito físico e sem uma inteligência maior por trás, né, intelectualmente falando. Tem alguns efeitos físicos que estão mais associados já com uma manifestação intelectual. Tem os médiuns de efeitos intelectuais, como psicógrafos, que trazem bastante do lado intelectual da comunicação dos espíritos, né? Dando sequência, então, eu voltei ao quadro aqui, de novo, né? E marquei em amarelo o ponto inicial, né? Médiuns de efeitos físicos, médiuns de efeitos intelectuais. Vamos seguir. E ele começa, né? Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que, em todos, há um efeito físico e que, aos efeitos físicos, se alia quase sempre um efeito inteligente. Difícil é, muitas vezes, determinar o limite entre os dois, mas isso nenhuma consequência apresenta. Então, ele fez uma divisão mais ou menos. Não vamos entrar aqui em discussões, mas esse devia estar do lado de cá, porque esse tem mais intelectual do que físico, esse tem menos.
Isso não é importante, né? O importante, de novo, é a visão geral que a gente vai criar, né? De como os espíritos se manifestam e como nós, médiuns, participamos desse processo. E ele fala: sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais, abrangemos os que podem, mas particularmente, servir de intermediários para as comunicações regulares e fluentes. Isso é importante aqui, né? Ressaltar isso aqui, porque como a gente já viu, inclusive, em estudos anteriores, né? Quando a gente, no início, que toda a comunicação era feita através de fenômenos físicos, né, das mesas girantes, que a mesa batia para responder, ou movimentava uma prancheta numa mesa, acabava que, além do efeito físico, tinha algum efeito intelectual, tinha respostas a perguntas e tal. Mas Kardec sempre ressaltava, né, que esse tipo de comunicação era muito lento, as comunicações eram curtas, né, não dava espaço para receber mensagens muito longas. Um ou outro médium conseguiu até desenvolver mensagens maiores, mas era uma dificuldade enorme, né? Através da mediunidade de efeitos físicos, né? Já quando se começou a psicografia e outros tipos de mediunidade, se pode receber informação muito mais rapidamente, e a gente vê ultimamente, né? Chico Xavier escreveu mais de 400 livros, Divaldo já tem cento e tantos lá, não sei quantos livros escritos. É muito mais fácil, e livros grandes com muita informação, né? Então é muito mais fácil hoje em dia, através da psicografia, da psicofonia e outros, receber mensagens regulares e fluentes, né? E é isso que ele foca quando ele diz intelectual, né? Então vamos lá. No item 188 ele diz: espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade, né? Então, comuns a efeitos físicos e efeitos intelectuais, né? Ele diz aqui: médiuns sensitivos, pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria dessas pessoas distingue os espíritos bons ou maus pela natureza da impressão. Isso é o número 164, se a gente quiser voltar no livro para rever, né? Os médiuns delicados e muito sensitivos devem abster-se das comunicações com os espíritos violentos, ou cuja impressão é penosa por causa da fadiga que daí resulta, né? Se a sensibilidade do médium for muita, isso pode trazer alguns problemas para ele, né? Mas o desenvolvimento ajuda a controlar isso também, né? E eu diria que a maior parte de nós, né, que começa a desenvolver alguma mediunidade, a gente tem muito de sensibilidade, né? E a gente consegue muitas vezes perceber, né? Mesmo que a gente tenha outras mediunidades, capacidade de psicofonia, por exemplo, mas a gente percebe, né? A gente tem essa sensibilidade de saber se aquele espírito se aproximou, é bom ou mal, é um espírito sofredor, tinha problemas, não tinha. A gente começa a captar isso aí. Então a gente muitas vezes tem mais de uma mediunidade, uma delas é ser sensitivo, né? Seguindo ainda, né? Dentro desse grupo, médiuns naturais ou inconscientes, os que produzem espontaneamente os fenômenos sem intervenção da própria vontade e, as mais das vezes, a sua revelia. A gente viu isso, né? Muitos médiuns, inclusive de efeitos físicos, são fontes, né, de mediunidade, de energia para que os espíritos se manifestem, muitas vezes sem saber que são, né? Caso das irmãs Fox, que a gente viu, era um caso desse, né? Médiuns facultativos ou voluntários, os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade, número 160. E aí, basicamente, a diferença entre um e o outro é a vontade, né? Uns são a revelia, são médiuns e não sabem, e
os outros já têm a consciência de que são médiuns e conseguem controlar ou até provocar, né? Através da vontade, né? Mas Kardec ressalta aqui, né? Qualquer que seja essa vontade, eles nada podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma força estranha. Ou seja, nós somos médiuns, que a gente é, né, um interlocutor entre o espírito e os outros encarnados, né? Daí o termo médium. Se eu não tiver espírito, não tem mediunidade, né? Tem só vontade de comunicação, mas não tem comunicação. Então, o médium facultativo ou voluntário, né, ele tem que querer, mas tem que ter o espírito querendo também, como Kardec colocava no início lá, né? Já os inconscientes acabam fazendo pela vontade do espírito, não dele, né? Ou seja, todo médium que se desenvolve começa a deixar de ser natural ou inconsciente e passa a ser facultativo ou voluntário, né? E essa é a importância de se desenvolver a mediunidade, inclusive, né? Bom, continuando, eu trouxe aqui uma nota do Herculano Pires no livro dos médiuns, que é feita a tradução pelo Herculano Pires, que ele diz, né? Quando Kardec se refere ao poder dos médiuns, a sua força ou potência, trata apenas da capacidade maior ou menor para servir de instrumentos aos espíritos. Como se vê nessa observação, nenhum médium tem poder para provocar fenômenos ou comunicações se os espíritos não concordarem. O poder dos médiuns, propriamente dito, decorre da sua elevação moral e consequente relação com os espíritos bons, né? Isso é importantíssimo que o Herculano Pires coloca, né? Mais do que magnetismo e força, é o poder, né, moral que traz uma grande vantagem ao médium, né? Então, daí a importância da nossa reforma interior, da nossa moralização, né? Para ganharmos poder como médiuns, né? Não seremos grandes médiuns sem uma elevação moral grande, é o que Herculano Pires ressalta. E aí eu coloquei, então, já preenchemos, né, 3 tipos de mediunidade que se relacionam tanto com efeitos físicos como com efeitos intelectuais na nossa tabela, né? Sensitivos, naturais ou inconscientes, facultativos ou voluntários. Esse tipo de capacidade não é única, né? Você pode ter essa e mais outras, mas essas são relacionadas tanto com efeitos físicos como efeitos intelectuais. E continuando então, variedades especiais para os efeitos físicos, muitas que a gente já viu no estudo, né? Mas ele exatamente é o que ele dizia, né? Ele revê tudo aqui e junta tudo de novo. Médiuns tiptólogos, aqueles pela influência dos quais se produzem os ruídos, as pancadas, variedade muito comum, com ou sem intervenção da vontade, ou seja, podem ser médiuns naturais, involuntários ou voluntários, né? Mas é os que permitem que se façam comunicações através de batidas, pancadas e outras coisas, né? Médiuns motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes, muito comuns, número 61. Os que faziam, por exemplo, as mesas girarem, levantar-se e tudo mais. É o que ele classifica como médiuns motores, também médium de efeito físico, né? Médiuns de translações e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço. As mesas se levantavam, subiam, giravam, né? Sem ponto de apoio. Entre eles, há os que podem elevar-se a si mesmos, que é a levitação, né? Mais ou menos raros, esses, conforme a amplitude do fenômeno. Muito raros no último caso, de levitação, né? E raro levantar mesas pesadas. O Kardec, no início, quando a gente fez o estudo, comentava, né? É fácil de levantar uma mesinha pequena, mas uma mesa grande precisa de muita energia, não só do médium, como do próprio espírito. Então,
são efeitos mais raros, né? E ele diz números 75 e seguintes. Médiuns de efeitos musicais, ainda como médium de efeito físico, né? Então esse não escreve música, ele gera música, né? Permite que os espíritos façam efeitos sonoros, né? Provocam a execução de composições em certos instrumentos de música sem contato com estes, muito raros. Médiuns de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, materialização, né? Muito excepcionais. Médiuns de transporte, os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais, variedade dos médiuns motores e de translações excepcionais. Médiuns noturnos, os que só na obscuridade obtêm certos efeitos físicos. E a seguinte é a resposta que nos deu um espírito à pergunta que fizemos sobre se podem considerar esses médiuns como constituindo uma variedade. E aí, entre aspas, resposta do espírito, né? Certamente se pode fazer disso uma especialidade. Mas esse fenômeno é devido mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que os médiuns noturnos, em sua maioria, poderiam chegar, pelo exercício, a operar tão bem no claro quanto na obscuridade. Ou seja, Kardec, como a gente já conversou, esse negócio de luz é independente, né? É só questão de trabalhar. É pouca numerosa essa espécie de médiuns, e cumpre dizê-lo, graças a essa condição, que oferece plena liberdade ao emprego dos truques da ventriloquia e dos tubos acústicos. É que os charlatães hão abusado muito da credulidade, fazendo-se passar por médiuns. Alguns médiuns só produziam efeitos no escuro, né, à noite, e aí é quando os que tentam abusar, né, os charlatães, se aproveitam, né? Abusar da credulidade, fazendo-se passar por médiuns a fim de ganharem dinheiro. Mas que importa? Os trampolineiros de gabinete, como os de praça pública, serão cruelmente desmascarados e os espíritos lhes provarão que andam mal, imiscuindo-se na obra deles. Repito, alguns charlatães receberão de modo bastante rude o castigo que os desgostará do ofício de falsos médiuns. Aliás, tudo isso pouco durará. Erasto. E trampolineiros são o mesmo que falazes, dolosos, embusteiros, enganadores. Então, aqueles que enganam tanto em ambiente fechado quanto em praça pública vão ser desmascarados, né? O que Erasto nos dizia, né? Médiuns pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros, né? Então, a gente tem que caminhar mesmo para, como é que se diz, para psicografia e tudo mais, esquecer esses efeitos físicos desnecessários, até porque são lentos e demoram, né? E ele diz ainda, nota, os espíritos insistiram contra a nossa opinião, isso Kardec colocando, em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Ou seja, né, quando ele diz médicos de efeitos intelectuais, é também porque o médium participa do processo intelectual, né? E esse é o objetivo, cada vez mais, que o médium participe do processo intelectual para o nosso desenvolvimento, né? E médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente, pela só imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade, entre aspas, né, o espírito coloca, não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. A imposição das mãos pode ser anímico, né? As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Aí seria mediúnico.
Ou seja, a capacidade de curar ou aliviar problemas físicos pode ser totalmente anímico, pela capacidade magnetizadora do médium, ou pode ser a união da sua força magnética com a de um ou mais espíritos, aí passa a ser um processo mediúnico. E o Herculano Pires comenta sobre isso o seguinte: trata-se do magnetismo e da mediunidade generalizada, faculdades humanas naturais que todas as criaturas possuem. Kardec assinala que não é essencialmente mediúnica para não confundi-la com a mediunidade específica de que trata este capítulo. Ou seja, existe uma mediunidade curadora mais específica, que não é só magnetismo do médium, né? De todos nós, né? Mesmo não sendo diretamente médiums. Médiuns excitadores, pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever, né? Então você excita o médium a escrever, né? Aí há antes um efeito magnético do que um caso de mediunidade propriamente dita. Tá, entre aspas, né? Isso é uma passagem de um espírito dizendo: porquanto nada prova a intervenção de um espírito. Ou seja, eu tenho magnetismo e eu consigo, através do meu magnetismo, fazer com que um outro médium consiga realizar o seu trabalho mediúnico, né? Como quer que seja, pertence à categoria dos efeitos físicos. Veja-se o capítulo da formação dos médiuns. E aí, então, eu coloquei a tabela aqui, a gente completou a lista dos médiuns de efeitos físicos, né? As mediunidades de efeito físico, como Kardec classifica. A gente está vendo do outro lado aqui, ainda sem o amarelo, as outras mediunidades, né? Que são de efeitos intelectuais, mas isso a gente não vai ver no estudo de hoje, isso vai ficar para a próxima semana. Um outro parceiro nosso vai realizar esse estudo, né? Então, finalizamos assim o estudo dessa noite, fazendo essa primeira análise, né, das diferentes mediunidades, inclusive dos casos mais especiais, e montando esse quadro. E eu fiz a montagem do quadro para facilitar a gente, né, entender o que Kardec propõe, né? Fiquem todos com Deus, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente para darmos seguimento aos trabalhos da noite de hoje. Boa noite a todos.